Este é o canal Caminhos do Pensamento e meu nome é Rafael. Vocês estão ouvindo esse som? É o som das cigarras. Eu estava andando aqui quando de repente nesta árvore eu encontrei um objeto muito interessante que eu não via há muito tempo, acho que desde a minha infância. Uma casca de uma cigarra, né? Ela se transformou, ela deixou para trás aquilo que não servia mais e permaneceu aqui, nessa árvore, como uma lembrança para quem quisesse ver um pouco da história desse bichinho, que provavelmente deve estar agora cantando para nós, né? E eu me lembrei da filosofia do alemão Hegel. Hegel dizia que a natureza, ou melhor, a realidade, o ser, é um espírito, é algo vivo, é algo dinâmico, é algo que se desenvolve de uma forma intrínseca, de uma forma que não há como deter o movimento cíclico desse espírito que está em busca de si mesmo, está sedento pela autoconsciência de si mesmo. Ele que é infinito, ele que é perfeito, ele que é divino, ele que extravasa qualquer limite, precisa se encontrar. E para isso ele precisa criar. Criar o quê? Criar formas, criar a própria natureza, ou seja, aquilo que é empírico, aquilo que pode ser detectado pela percepção, né? E o ser humano seria parte desse processo criador e ao mesmo tempo revelador do espírito. E o Hegel falava sobre a flor, né? A flor, ela é primeiro uma semente, que depois se torna um broto e que gera a flor. E a flor refuta o broto, porque se o broto se mantiver como tal, ele nunca poderá gerar a flor. Ele precisa deixar de existir para dar origem a algo além, né? E esse algo além já estava contido na própria semente de uma forma potencial, de forma que a semente é ela mesma e outra coisa ao mesmo tempo, porque o desenvolvimento natural da semente é dar origem à flor. E quando nós vemos a flor, nós não vemos apenas aquele objeto isoladamente, mas nós vemos ele como parte de um sistema, como parte de algo muito, muito superior. E tudo para o Hegel obedece a essa lógica. Existe algo que se contrapõe a si mesmo para se superar. E nessa superação nós temos uma novidade, que não é algo absolutamente inédito. É uma novidade porque não havia sido notado ainda pelos nossos sentidos, mas já existia de uma forma potencial. Trazendo aqui para o nosso exemplo, havia uma cigarra que criou uma casca, né? Todo o corpo dela foi envolto por essa casca e um dia essa casca se rompeu e a cigarra saiu, tornando-se uma nova cigarra, mas não absolutamente nova, né? Existe uma continuidade entre a cigarra de antes e a cigarra de hoje. E agora ela está renovada. E esse canto que nós ouvimos é um reflexo e um resultado desse processo, né? A cigarra passou por esse processo, deixou aqui para nós essa casca como uma lembrança para a gente saber que ela passou por isso. E agora ela está cantando, e esse canto é como se fosse a síntese da cigarra de antes e dessa casca, né? É o resultado desse processo. É uma coisa muito simples e ao mesmo tempo muito profunda, essa filosofia do Hegel, né? Parece que é uma coisa assim que qualquer criança pode entender, mas quando a gente para analisar os pormenores, quando a gente vê que o Hegel entendia que toda a realidade seguia esse curso, a coisa começa a ficar mais complicada. Porque se tudo obedece a esse processo cíclico de contraposição, de autoencontro e de superação, como que eu posso chegar a uma verdade final? Qual é a verdade das coisas, afinal, né? Qual é a verdadeira cigarra? Era a cigarra de antes ou é a cigarra de agora, né? Qual é o conceito verdadeiro da cigarra, né? E o ser humano? A gente está sempre refletindo, a gente está sempre filosofando, a gente está sempre questionando qual é o conceito do ser humano.
quando o ser humano se encontra, quando ele se define? Foi a partir desses questionamentos que filósofos buscaram refutar o Hegel usando o próprio hegelianismo. Que curioso, né? A própria doutrina do Hegel contrapôs-se a si mesma. As cigarras até pararam agora, né? Elas deram uma pausa. A doutrina do Hegel originou filosofias contrárias, como é o caso do marxismo e do existencialismo. E essas filosofias buscaram refutar o hegelianismo a partir de dentro, de modo que essa doutrina ela parece ser irrefutável. Porque para você tentar atacar o Hegel, você precisa criar uma antítese para gerar uma síntese entre a tese do Hegel e a sua própria tese. Para você poder mostrar que ele está errado, você tem que provar que a realidade não se move através de contraposição de ideias. Mas para você fazer isso, você já tem que contrapor a sua ideia à ideia do Hegel. E aí, como sair desse labirinto? Eu vou voltar a falar sobre ele nos próximos vídeos, mas não me chame de hegeliano, eu só estou levantando a discussão. Até a próxima.